Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É uma alegria mais uma vez estar com você nesta manhã em nosso programa Propósito de Vida. Neste momento, quero convidar você e toda a sua família para participar de nossa programação. Jesus, em sua existência humana, em vários textos bíblicos, era chamado de Rabi, que em sua tradução no hebraico significa meu mestre. Ele continua como mestre nos ensinando até os dias de hoje. Entenda por meio desta mensagem 5 características de Jesus que podem nos conduzir a uma vida de vitória. Fique conosco, convide mais alguém, assista esta mensagem. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Irmãos, através deste texto, através desta palavra, eu queria compartilhar com você 5 características de Jesus que te dão ou que podem te dar vitória, né? Jesus tem uma série de características. Ele é perfeito, né? Não há outro igual, ele não pecou, ele venceu o pecado. Tem várias características de vitória, várias características para o sucesso. Mas através desse texto, eu gostaria de destacar 5 delas que podem e vão te dar vitória, né? A primeira, irmãos, característica de Jesus nesse texto está no verso de número 23. A Bíblia diz que Jesus percorria a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Eu quero te dizer que alguns afirmam que o ministério de Jesus era um ministério da cura, apenas da cura. Outros afirmam que o ministério de Jesus era um ministério da libertação, que libertava os endemoniados. Outros, dizem tantas outras coisas, mas eu quero te dizer que o grande ministério de Jesus era o ministério de ensinar e pregar a palavra, de pregar o evangelho do reino. E Jesus, com essa grande característica, ele ensinava. Tanto é verdade, irmãos, que a maioria o chamava de mestre, né? Porque ele era um grande ensinador. Então, uma característica de Jesus que pode e vai te dar vitória é que ele está ainda nos dias atuais te ensinando o evangelho, te ensinando a palavra. Jesus conhece e conhecia naquela época a única coisa que pode destruir os filhos de Deus. Eu quero te dizer que o inimigo não pode te destruir, porque ele já está derrotado. Eu quero te dizer que o mundo não pode te destruir, porque Jesus venceu o mundo e você vai vencer também. Eu quero te dizer que as dificuldades não podem te destruir, porque nós somos, através de Jesus Cristo, maior do que elas. A única coisa que pode te destruir é a falta de conhecimento. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E Jesus já sabia disso. Jesus sabia que a única coisa que poderia destruir o povo era a falta de conhecimento. E sabendo disso, ele não se limitava a um lugar ou a outro lugar, mas ele vivia ensinando e pregando a palavra, o evangelho, o reino de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12, que a palavra, ela é algo tão poderoso, ela é algo tão transformador, ela é algo tão diferente de tantas outras coisas, que a Bíblia diz no Evangelho de Hebreus 4:12 que porque Deus, que a palavra de Deus ela é viva
e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, apta a discernir os pensamentos e todas as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, este é o poder da palavra de Deus. Então, se você quer ser vitorioso, se você quer observar uma das características de Jesus, pare para ouvir a palavra, se apresente para ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra produz fé no seu coração. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, ouça a palavra. Eu não sei tantas outras coisas, tantas outras propostas que você tem recebido para ter uma vida diferenciada, ter uma vida de sucesso, talvez amizades, talvez outros tratamentos, mas eu quero te dizer, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra opera milagres e maravilhas na minha e na sua vida. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, verso 105, que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Esta é a palavra. Então, irmãos, quer ser vitorioso? Preste atenção no Evangelho de Jesus, preste atenção na palavra. O nome do Senhor será glorificado e o nome do Senhor será exaltado. Uma segunda característica, irmãos, que nós vemos nesse texto: Jesus possuía um amor incondicional pelas pessoas. Ele possuía um amor incondicional. A Bíblia diz que ele pregava e anunciava a palavra, e ele estava curando todas as moléstias e enfermidades entre o povo, entre todos. Então eu quero te dizer, Jesus te ama. Jesus tem um amor incondicional por você. Jesus não estabelece uma condição para te amar. Ó, se você me amar, eu vou te amar. Não, Ele te ama. A Bíblia diz que Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Jesus te ama, né? A Bíblia diz que Ele curava, libertava entre o povo. Ele trabalhava entre o povo. Então, não era um amor seletivo, não era um amor condicional, não era um amor por preconceitos. Não tinha nenhum preconceito, não era um amor que estabelecia razões, condições. Jesus simplesmente tomou a decisão de te amar. A Bíblia diz que era a todos, incondicionalmente, todos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 1 em diante, que numa determinada ocasião, Jesus resolve atender um príncipe dos fariseus, né? De nome Nicodemos. Ele atende esse príncipe. Ah, pastor, mas até príncipe, até eu atendo, né? Vier um príncipe para conversar comigo, até eu atendo. Então, irmãos, mas ele não só atendeu um príncipe. A Bíblia diz, lá no livro de João 4,6, que era a hora sexta. Ele atendeu uma mulher samaritana e conversou com ela, à beira de um poço. Ele conversou com ela, ele atendia samaritanos. Os samaritanos tinham ali uma diferença entre os judeus, irmãos. Havia um preconceito religioso, um preconceito racial, um preconceito de raça. Mas Jesus não só atendeu o príncipe, mas também ele atendeu a mulher samaritana. A Bíblia diz que também no livro de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 40, de repente você fala, pastor, príncipe e mulher qualquer um atende, né? Mas no livro de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 40, a Bíblia diz que um leproso se apresentou e se pôs de joelhos diante de Jesus. E ele faz um pedido para o Senhor, ele fala assim, se queres, podes me limpar. E a Bíblia diz, eu quero, diz Jesus, responde, eu quero ser limpo. E ele foi limpo. Jesus atendeu um leproso, que era uma situação, era uma discriminação naquela época, algo assim que tinha que ficar isolado. E Jesus atendeu o príncipe, atendeu a mulher samaritana e atendeu o leproso. A Bíblia diz que também no livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 2, a Bíblia diz que ele estava com a multidão passando, e de repente um homem corrupto, e a Bíblia diz que ele olha e vê Zaqueu, um homem de baixa estatura, em cima de uma árvore,
E ele fala: Zaqueu, desce depressa. Não demora não, depressa. Convém que hoje eu pouse na tua casa. Vou dormir na tua casa. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar do Evangelho, começa a pregar. E aquele homem fala assim: Senhor, eu quero dar metade que eu tenho tudo para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero devolver quadruplicado. Eu quero reconhecer esse Evangelho, eu quero reconhecer a tua palavra. A Bíblia diz que ele atendeu um corrupto também e transformou a vida daquele homem. A Bíblia diz também, irmãos, que além deles, Jesus olhava para a multidão. No livro de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 36, a Bíblia diz que ele teve compaixão da grande multidão, olhando e vendo, dizendo: aquelas ovelhas andam para lá e para cá, essa grande multidão, como uma ovelha sem pastor. Quantas e quantas são as multidões, irmãos? Quantas e quantas são as multidões? A multidão do drogado, a multidão daquele que tem lar destruído, a multidão dos viciados, a multidão daqueles pecadores. Quantas e quantas são as multidões? Multidão dos infelizes, multidão dos tristes, multidão das pessoas que às vezes já estão pedindo a morte. Quantas e quantas são as multidões? E a Bíblia diz que ele teve compaixão e olhou para aquela multidão. Eu quero te dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo estava certo, que o apóstolo Paulo estava totalmente certo, quando ele dizia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 14, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, ele deixa-nos constrangidos, é grande demais, o amor de Cristo é grande demais, ele atende a todos, e nada, exatamente nada, pode te distanciar desse amor. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 35, a Bíblia diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua dizendo, irmãos, no verso de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz uma pergunta: a tribulação? Não dá para separar. A angústia também não dá para separar. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada também não pode separar. E ele continua dizendo no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Nada pode te separar desse amor. O amor de Cristo é incondicional, irmão. Considere isso na sua vida. Talvez esse não ama, o amigo não ama, o esposo não ama, o filho não ama. Jesus te ama, o amor dele é incondicional. Nada poderá te separar do amor de Cristo Jesus. Irmãos, quer ter vitória? Quer ter vitória? Escute a palavra. Quer ter vitória? Entregue a sua vida e considere que Jesus te ama. Quer ter vitória? Tem mais uma coisa: Jesus atrai as pessoas pela sua graça. Jesus é um homem munido, foi um homem munido de muita graça, né? Era Deus, se fez homem, e pela graça nós estamos aqui. Pela graça. O que quer dizer graça? Graça, a tradução quer dizer favor imerecido. Você ganhou, você recebeu, mas você nem merece. É graça, né? Você não pagou o preço por isso, você não fez nada por isso, mas de graça você recebeu. É a capacidade de uma pessoa se doar pela outra, é a capacidade de uma pessoa fazer algo pela outra. A Bíblia diz, no livro de Mateus, de 4 ao 28, ao capítulo 28, que Jesus, pela sua graça, muitas pessoas iam seguindo, né? Cobrador de imposto, médico, pescador, muita gente, multidões começaram a seguir, mas o seguiam pela sua graça, né? Jesus era uma pessoa atraente, Jesus era uma pessoa com amor, Jesus era uma pessoa que resplandecia a presença de Deus, Jesus atraía pela sua graça. A Bíblia diz que hoje, irmão, se você quiser segui-lo, pega a sua cruz, pega a sua dificuldade e o siga, mas pela graça você vai vencer, pela graça você vai transformar essa situação, pela graça Deus pode te dar vitória. Irmãos, tem pessoa que quer transferir a sua cruz para os outros. Tem pessoas que têm o seu problema e quer transferir para os outros.
Ah, mas eu estou com problema. O problema é seu também. Tem pai que quer transferir o seu problema para filho, mãe que quer transferir o seu problema para filho, né? Às vezes ele não foi feliz e o filho também não pode ser feliz. Às vezes ele não venceu e o filho também não pode vencer. Quer transferir a sua cruz para os filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Quero te dizer que você tem que ajudar as pessoas, mas a cruz é dele. Não tem como você carregar. Cada um tem a sua cruz. Não sei se é na área emocional, não sei se é na área financeira, não sei se é na saúde, mas pega a sua cruz, siga Jesus e Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar graça. A Bíblia diz que Ele te chama, no livro de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28. A Bíblia diz que Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus vai aliviar essa carga, Jesus vai aliviar essa opressão, Jesus vai aliviar esse cansaço. Talvez você está cansado da mesma situação em casa, talvez você está cansado da mesma situação financeira, talvez você está oprimido com palavras, situações, pessoas, mas Jesus está te chamando hoje, nesta ocasião Ele está te dizendo: vinde a mim, você está cansado, vinde a mim, você está oprimido, eu vos aliviarei. Eu vou entrar com providência nessa situação, eu vou entrar com providência nesta causa, eu vou transformar, né? Porque Jesus é assim, irmão. Quando a pessoa é cheia da graça, eu quero te dizer uma coisa: quando a pessoa é cheia da graça de Deus, temos muitos irmãos e irmãs assim. Quando a pessoa está passando uma prova, mas está sorrindo, está dando glória, está glorificando, está exaltando. Você é uma pessoa cheia da graça, porque o evangelho é ilógico, irmãos. A gente não entende. Está passando prova, mas está dando glória. Está passando prova, mas está dentro da igreja. Está passando prova, mas está sorrindo. Está passando porque é graça. Existe a graça de Deus. Existe a graça do Pai na vida dele. Resplandece. Porque a pessoa que tem graça, a pessoa que é cheia da graça, mesmo no sofrimento, ela atrai. Mesmo no sofrimento, as pessoas buscam ela para conversar. Mesmo no sofrimento, as pessoas querem ouvir. Jesus, mesmo no sofrimento, indo para a cruz, Jesus atraía. E Ele é tão poderoso, Ele atrai tanta gente. Sabe por que as igrejas existem hoje? Porque até hoje Ele atrai. Porque até hoje as pessoas o seguem. Porque até hoje as pessoas o buscam. Porque até hoje Ele é algo atraente. Ele é uma pessoa atraente. Jesus atrai, mas é pela graça. Tenha graça, irmãos, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Jesus anunciava a palavra. Jesus, Ele não fazia distinção, Ele tinha um amor incondicional. Jesus atraía, irmãos. E uma outra coisa: Jesus é dotado de um poder e de uma autoridade inquestionável. Ninguém pode questionar a autoridade e o poder de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o poder dele é inquestionável. O poder dele é total. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 4, do verso 1 em diante, que ele foi ao deserto. Ficou 40 dias e 40 noites sem comer, só tomando água, né? Mas no 40º dia, a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, aparece e tenta vencer o poder de Jesus, né? Faz propostas: transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Aí tenta uma segunda vez, ele fala assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, lança desse pináculo e dê ordem aos anjos para que te recolham. E ele diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que ele tenta o poder de Jesus mais uma vez e diz assim: não precisa de nada disso, dá uma ajoelhadinha só, me adora, e eu vou te conceder todos esses reinos e a sua glória. E a Bíblia diz que Jesus, usando o seu poder, fala assim: passa de mim, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele adorarás. E o poder do Espírito Santo e o poder de Jesus, mais uma vez, vence a Satanás. Então eu quero te dizer, Jesus tem poder para vencer Satanás. Talvez você sozinho não consegue, talvez você sozinho não tem condições, mas com Jesus você repreende, vence, e Ele vai ter que correr, Ele vai ter que bater em retirada da sua vida. Eu não sei que área que Ele está te atormentando, mas Jesus venceu. Jesus é poderoso, Ele vence, Ele tem poder para vencer Satanás.
Jesus é tão poderoso, irmãos. Jesus é tão poderoso que ele venceu o diabo, venceu os seus demônios e venceu também a morte. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 5, que ele é príncipe dentre os mortos, e ele é príncipe desta terra. Jesus é poderoso para vencer a morte. Jesus é poderoso para vencer o demônio. Jesus é poderoso para vencer o próprio inimigo. Ele é poderoso. Então ele pode te curar, ele pode transformar, ele pode mudar essa situação. E a Bíblia diz também que ele tem autoridade. Ele não tem só poder, porque poder é para algo que nós temos que ver quem é maior, quem tem mais poder. Ele é o maior, ele é poderoso, mas ele também tem autoridade. E ter autoridade, irmãos, é ter conhecimento. A Bíblia diz que quem tem mais conhecimento tem mais autoridade. Quem tem menos conhecimento tem menos autoridade. Mas a Bíblia diz, uma determinada situação, no livro de Mateus, capítulo de número 22, verso também de número 21 e 22, que tentaram pegar Jesus uma vez. Falaram assim, hoje nós vamos pegar ele. Juntou a turma de Herodes e a turma dos judeus. Falaram, hoje nós vamos pegar ele. Vamos perguntar se tem que pagar imposto. Se ele falar que tem que pagar imposto, ele vai agradar o povo de Herodes. Se ele falar que não precisa pagar imposto, ele vai agradar os judeus, mas vai desagradar a turma de Herodes. Hoje nós vamos pegar ele. Juntou as duas turmas e falaram assim, Senhor, como é que faz? Paga os impostos? Não imposto. Aí Jesus pede uma moeda. Fala assim, de quem que é essa esfinge aí? Essa esfinge é de César. E aí Jesus então, com muita sabedoria e autoridade, fala assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, autoridade, poder, sabedoria, e vence aquela situação. A Bíblia diz também que os doutores da lei tentaram tirar a autoridade de Jesus. A Bíblia diz que foram tentar experimentar ele. Lá no livro de Mateus 22, 36, diz que os doutores da lei falaram assim, qual é o maior mandamento, mestre? E ele diz, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E mais uma vez, aqueles doutores ficaram maravilhados e desesperados com a sabedoria e com a autoridade de Jesus. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 28, 18, Jesus diz e declara, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu não tem eleição, irmão, não tem de 4 em 4 anos. Lá é para sempre, é direto, é constante. Não tem impeachment, não tem nada. Ele é poderoso, é dado para ele todo o poder no céu e na terra. E por último, para a gente encerrar, Jesus anunciava a palavra. Jesus tem um amor incondicional. Jesus atraía as pessoas. Jesus tinha poder e autoridade. E Jesus nunca deixou de concluir o seu propósito. Todas as missões, todos os propósitos, Jesus concluiu. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo de número 4, que o inimigo tentou persuadir Jesus para não concluir os seus objetivos. Jesus vence o inimigo. No livro de Mateus ainda, capítulo de número 27, verso de número 27, a própria natureza de Jesus tenta vencer, a sua natureza humana tenta vencê-lo. E ele faz uma pergunta e fala, Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E mais uma vez, ele vence a sua natureza. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Jesus diz, no livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 10, eu vim para buscar e salvar os que estavam perdidos. Jesus cumpriu a carreira, Jesus acabou a missão, a vitória foi alcançada, a dívida foi cancelada, o inimigo foi destruído. Jesus venceu, ele concluiu, ele venceu essa situação por mim e por você. E hoje você tem condições de vencer todas as coisas, pelo nome que ele deixou, que é sobre todo nome, que a Bíblia diz que no céu, na terra e até embaixo da terra, todo joelho se dobrará, porque ele foi até o final. Imagine você se ele tivesse desistido, onde eu e você estaríamos hoje? Mas ele foi até o final, a vitória, a bênção, a esperança, todos nós fomos transformados. A Bíblia diz, no livro de Lucas 24, 26, convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse
na sua glória. Quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Jesus venceu e você também pode vencer. Jesus avançou, Jesus concluiu a missão e você também é poderoso. Aceite Ele, caminhe com Ele, obedeça a Ele, vença o pecado e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Talvez a tua casa está desarrumada, a sua situação, mas a Bíblia diz no livro de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Receba esse Jesus e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Olá, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso quadro de entrevistas aqui no Rio de Janeiro e hoje estou com duas personalidades históricas aqui, Guilhermino Cunha e Reverendo Isaías Maciel. Hoje um dia muito importante para o senhor. Eu queria que o senhor falasse o que está acontecendo nesse evento aqui, o que está acontecendo aqui, Reverendo? Nós estamos lançando o Instituto Reverendo Guilhermino Cunha, abrindo as portas para uma vida melhor. O grande objetivo do Instituto está descrito em um breve artigo que diz assim: finalidade institucional de prestar serviços humanitários nas bases e nas áreas de educação, ação social, missões transculturais e cultura, atendendo a todas as pessoas, sem discriminação de qualquer espécie. Muitas pessoas que estão nos assistindo ainda não conhecem um pouco da sua história. Eu queria que o senhor colocasse para nós, em breves palavras, um pouco da sua trajetória. Soube que até o senhor esteve na Constituinte. Na verdade, Deus nos deu o privilégio de nascer num lar muito pobre. Eu calcei o primeiro par de sapatos, eu tinha 12 anos de idade. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, nós tivemos privilégios muito grandes em nossa vida. Nós recebemos na Catedral Presbiteriana, em 1984, o ex-presidente Jimmy Carter e Rosalynn Carter. Isto destrancou a porta para alguns convites que nós recebemos para estar participando de um café da manhã na Casa Branca com a Nancy e o Ronald Reagan. Depois, como uma coisa acontece, uma coisa puxa a outra. O presidente José Sarney, quando convocou uma comissão de notáveis para produzir uma proposta de constituição para a nova república, tive o privilégio de ser um desses 50, indicado aqui pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, com o respaldo completo do presidente Sarney. Quando nós entregamos o projeto, Afonso Arinos, o nosso presidente, entregamos o anteprojeto, o presidente Sarney disse: senhores, senhoras, vocês prestaram um grande serviço à República. Esta frase está gravada no coração. Muito obrigado, Guilhermino, muito obrigado, Isaías, e até sábado com mais uma entrevista e mais um programa Propósito de Vida. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e acredito que a semente da Palavra de Deus, que foi lançada nesta manhã, irá frutificar em sua vida e de toda a sua família. Para terminar a nossa programação, gostaria de convidar você para colocar a sua fé em ação, para curvar sua cabeça, para que juntos façamos uma oração ao Senhor. Que Deus te abençoe e até sábado que vem. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.